Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a liberdade de fazer escolhas e o que Sartre falava sobre isso. Para começar, Sartre ele foi um filósofo existencialista da era contemporânea que ele falava sobre a liberdade que é inerente ao ser humano. Então, o que Sartre acreditava? Ele acreditava que nós somos livres, que nós já nascemos livres para fazer as nossas escolhas. Todo ser humano é livre para fazer qualquer escolha na vida, mas a gente vai se responsabilizar por cada escolha que a gente fizer na vida. Cada rumo que a gente decidir na nossa história, cada decisão que a gente for escolher, a gente vai sempre se responsabilizar pelos nossos atos. E cada decisão que a gente tomar, cada escolha que a gente fizer, vai, de certa forma, repercutir na vida de cada um. E Sartre acreditava que, devido ao fato do ser humano ser livre, de haver o existencialismo, né? Do fato da gente existir e ter esse direito à liberdade, gera um possível sentimento de angústia e até uma certa náusea, como ele costumava falar. E isso se dá através de dois fatores, digamos assim. Um deles seria pelo fato de que toda vez que a gente vai fazer uma escolha na nossa vida, a gente vai optar por um caminho a se trilhar na vida, a gente acaba, ao fazer a escolha desse caminho, dessa decisão que a gente for fazer, a gente vai acabar abrindo mão de outras coisas na vida, né? Qualquer decisão que a gente for tomar na vida, seja uma escolha de uma profissão, seja com quem a gente vai querer ficar na nossa vida, a parceria que a gente quiser estabelecer na nossa vida, a gente vai acabar abrindo mão de uma escolha em prol de outra e sem muitas vezes saber se isso de fato vai dar certo na nossa vida. Mas como a escolha é inerente do ser humano, a gente está sempre fazendo escolhas, né? Isso é inerente, a gente precisa fazer escolhas sempre na nossa vida. Isso pode gerar uma certa angústia, digamos assim. E outro possível sentimento de angústia que a gente pode ter é que muitas vezes quando a gente planeja algo, alguma meta, algo na vida, aquilo não vai se sair perfeito, tão nítido como a gente queria, como a gente projetou, planejou. Por exemplo, às vezes a gente planeja uma meta daqui a 10 anos. Como é que eu vou estar na minha vida daqui a 10 anos? O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar trabalhando com isso, eu vou estar ganhando isso, eu vou estar morando em tal lugar, né? Então, muitas vezes, quando vê, a gente vai chegar lá e vai se sair totalmente diferente de conforme a gente planejou. Embora aconteçam coisas boas, ou nem sempre, né? Mas se acontecerem coisas boas, de fato, muitas vezes vai acontecer percursos no caminho, a gente vai escolher trilhas um pouquinho diferentes, então nem sempre tudo vai sair certinho, tão perfeito como a gente imaginava, como a gente esperava, né? Então isso tudo para Sartre causava esse sentimento de angústia. O existencialismo por si só, ele causa esse sentimento de angústia nos seres humanos. E também o Sartre, muitos críticos da época, eles consideravam ele muito pessimista, tinha uma visão muito pessimista acerca do existencialismo humano, tanto que uma frase muito famosa dele, provavelmente você já ouviu falar, que o inferno são os outros, que ele comentava. O que ele queria dizer com isso? Ele falava, né, que nós, todos nós temos escolhas a fazer, todos nós somos livres para fazer escolhas e temos os nossos quereres, né? E os nossos quereres eles são muito subjetivos, né? E acontece de que, segundo ele, os nossos quereres eles se chocam entre si, ocorre um choque entre as nossas subjetividades, que isso pode afetar nas nossas escolhas, né? Por exemplo, eu estou concorrendo uma vaga de emprego com outra pessoa, né? E aí eu vou fazer uma prova. E aí eu e essa pessoa fizemos a prova e essa pessoa saiu bem melhor que eu na prova. E eu queria essa vaga e não consegui.
né? Então essa pessoa, né, provavelmente ela foi melhor que eu, se saiu melhor que eu, e então eu não consegui por causa dela. Eu vou, digamos que talvez até eu culparia ela de não ter conseguido essa vaga de emprego que eu tanto quis. Então por isso que ele costumava dizer que o inferno são os outros, porque a gente está convivendo em sociedade e essas nossas subjetividades, elas se chocam entre si, elas colidem-se entre si. E isso que ele costumava falar é de que o inferno são os outros. Ou até mesmo devido ao fato de que muitas vezes a gente encontra na vida pessoas que vão nos julgar pelas nossas escolhas. Então por isso que ele gostava de falar que, costumava falar que o inferno são os outros. Né? Então e os críticos achavam que ele tinha uma visão muito pessimista acerca disso. Mas é importante destacar que ele rebateu essa crítica dos críticos da época, e inclusive até um livro que ele escreveu que se chama O Existencialismo é o Humanismo. E o que ele quer dizer com isso? É que mesmo que haja esse choque entre subjetividades das pessoas, só pelo fato da gente ser livre, dessa condição de sermos livres, de existir o existencialismo, isso faz com que a gente tenha a liberdade a tal ponto da gente fazer as nossas escolhas, as nossas próprias escolhas, e também não culpar os outros, né? Essa visão, pelo menos que eu tenho, uma visão pessoal que eu tenho, né? É que mesmo que exista mesmo, né, que inferno são os outros, e isso não vai fazer com que a gente fique inventando desculpas, né, pelos nossos fracassos. Muitas vezes culpar o mundo ou culpar outra pessoa pelo nosso fracasso, porque o nosso plano não deu certo, porque as coisas que a gente queria não aconteceram de forma como a gente queria, porque foi outro que conseguiu, outro que atrapalhou os meus planos, né? Então eu acho que não compete a gente ficar culpando os outros pelos nossos fracassos, e sim a gente mudar o rumo da nossa história. E com relação à responsabilização pela liberdade da gente fazer as nossas escolhas, né? Eu achei muito interessante esse tema também, por isso que eu também quis trazer para vocês e compartilhar com vocês, né? E estudando Sartre, que eu achei muito interessante mesmo, né? Que ele falava que ser livre é uma condição natural do ser humano, né? É inerente do ser humano, e e que é importante, né, a gente fazer as nossas escolhas, a gente vai fazer as nossas escolhas sempre, a gente está sempre escolhendo, mas é importante destacar que a gente sempre vai se responsabilizar pelas nossas escolhas, e o modo como cada escolha que a gente faz na vida vai acabar afetando as pessoas, afeta o mundo todo, né? Por exemplo, uma reflexão bem importante de estar se fazendo de como eu estou lidando, qual a minha responsabilidade perante as questões do mundo, a questão ambiental hoje em dia. Como é que eu estou lidando com relação ao meio ambiente, com relação à água? Se eu estou desperdiçando água, né, como é que eu estou lidando com isso? Eu estou procurando racionalizar, procurar economizar água, não desperdiçar, ou pelo contrário, se eu não estou pensando nisso, daqui a 50 anos eu não vou estar mais aqui, né? Então, se a gente não for para pensar assim, se a gente não for ter esse cuidado, esse zelo para com o meio, a sustentabilidade, o meio ambiente, as nossas gerações futuras é que vão sofrer com isso. Então, uma escolha nossa, uma escolha simples. Então, se a gente não ter essa consciência, o nosso cuidado para com o meio ambiente, o cuidado de como a gente produz lixo, o quanto que a gente produz lixo, e pensar em alternativas mais viáveis, mais sustentáveis, a gente procurar talvez até reciclar o máximo que a gente conseguir reciclar, e reduzir, racionalizar a água, evitar o desperdício de água, até o desperdício de comida, por exemplo, né? Enquanto a gente, muitas vezes, acaba desperdiçando alimentos, colocando alimentos fora, tem muita gente passando fome no mundo, né? Então, a maneira como a gente faz as nossas escolhas vão afetar o mundo todo. Não adianta, elas acabam afetando o mundo todo. Cada escolha que a gente faz vai afetar as pessoas de forma direta ou indireta, e a gente vai se responsabilizar por essas escolhas.
Isso é inevitável. Bem, pessoal, então eu achei bem interessante essa reflexão e eu espero que vocês tenham gostado. E a propósito, eu quero fazer um convite para vocês. Eu recentemente construí o meu novo blog onde eu trato assuntos sobre espiritualidade, temas filosóficos, reflexões interessantes de se fazer e também futuros temas que eu vou trazer sobre psicanálise, né? E caso vocês tenham interesse, estão convidados a participar lá, interagir no meu novo blog. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fico por aqui hoje. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário para ajudar o meu canal. Obrigada. Um abraço.